Estamos aqui então com o Ariel Quiroga, praticante de musculação aqui da Fraiadinha já faz algum tempo. Ariel, argentino? Argentino. Quantos anos já no Brasil aqui, Ariel? Desde que cheguei é 2011. 2011 no Brasil. Com 8 anos. 8 anos. Ariel, quanto tempo tu pratica musculação? Hoje eu tenho 33 anos e eu pratico dos 15, 16 anos mais ou menos. Nunca constante, mas agora sim já pelo menos uns 5 anos que estou sendo constante. Aí nos treinos, na alimentação também. Quantas vezes por semana? Eu tento treinar, na verdade, pelo menos de segunda a sexta. Daí descanso sábado e domingo. Média de 5 vezes por semana. Às vezes não dá, mas depende do trabalho, mas eu tento sim 5 vezes por semana. Perfeito. Ariel, quanto tempo que tu adotou o jejum na tua vida? Quanto tempo tu já faz jejum? Eu, hoje, na verdade, jejum mesmo, sem exceção de dias, assim, faz já 1 ano e 2 meses. 1 ano e 1 mês, na verdade. Comecei em novembro, no final de outubro, na verdade, do ano passado, que comecei com o jejum intermitente. 1 ano e 1 mês. E assim, como é que é o teu jejum? Como é que é o protocolo que tu utiliza? Quantas horas de jejum? Como é que é a tua rotina? Hoje em dia, na verdade, eu levo mais assim no natural mesmo, assim, não tipo, hoje vou fazer 16, 15. Eu, por exemplo, eu janto, às vezes, ontem eu jantei 6 horas da tarde, às vezes eu janto às 8, a maioria dos dias eu janto às 8 da noite. Aí eu pulo o café da manhã. E só vou no almoço que é meio-dia, às vezes meio-dia e meio, 1 hora no máximo. Seria mais ou menos das 8 até 1 da tarde. Mais ou menos. Sim, no máximo. Às vezes eu sinto, na verdade, por questão do horário, mas não porque tem fome. Isso é uma coisa muito louca, porque no começo, aí tu vai descobrindo, na verdade, o que é realmente fome. Porque hoje em dia, cara, eu janto, como bem de noite. E passa amanhã, venho treinar de manhã aqui em jejum, tudo, e nem me dá fome, nada. Mas tem uma diferença, né, entre fome e vontade de comer. São coisas diferentes, né? A gente às vezes tá com fome, é só uma vontade de comer. Mas aquele hábito de que tu comia o café da manhã. Perfeito. Mas aí, hoje, bom, para responder a pergunta, na verdade, hoje mais ou menos mês faço de 14 a 16, 18 horas no máximo. Em jejum, no máximo. Em jejum, sim. E quantos dias por semana tu faz jejum? Todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda? Todos os dias. Tô levando com um estilo de vida mesmo, de não tomar café. Refeição, lixo, faz por dia? Como é que é essa rotina? O meu lixo, na verdade, no começo, o melhor, eu aconselho de, quando tu começa, é não fazer o lixo. Aí, no começo, eu não fiz o lixo por mais ou menos 4 meses que não fiz o lixo. Aí hoje em dia eu faço um lixo por semana. Como é que foi ficar 4 meses sem fazer lixo? É massa mesmo. É massa? É massa, sério, porque no 4 começo, meses sem fazer um lixo, cara. Quando tu não tem um açúcar no corpo, tu treme. Assim, mas, cara, depois de 2 semanas é certinho. Eu, porque fazia, por exemplo, em jejum, no Morro do Mariscal, que morro mesmo, fazia HIIT todo dia. Em jejum. Fazia HIIT em jejum. E isso ajuda ali a também queimar esse açúcar no corpo. É isso aí que eu queria te falar. Como é que tu treina musculação? Isso que é a nossa pauta principal. Tinha um mito muito grande que se fizesse exercício em jejum, catabolizava, queimava a massa magra. Esse mito já caiu. Tá comprovado que para te catabolizar tem que ficar pelo menos 3 dias sem comer nada, para começar a queimar a proteína muscular, né? E se não tiver gordura? Não se tiver gordura, usa gordura. Vai a gordura toda antes. E como é que é o treino de musculação? O que tu sentiu? Quanto tempo tu já treina em jejum, né? Já 1 ano e pouco, né? É 1 ano e pouco em jejum. O que tu sentiu de diferença de antes não fazendo jejum e fazendo jejum? O que muda? Hoje, por exemplo, em dia, embora seja o meu dia do lixo, por exemplo, eu não tomo café. É uma coisa que tu precisa daquele jejum mesmo, porque tu se sente melhor. E isso eu achava que era mentira. Quando eu ouvia os vídeos, assim, que assistia tudo do treino em jejum, que é isso, falava, cara, não comer de manhã não dá. Loucura. Mas hoje em dia não como nem a pau. Se tem que vir treinar, eu venho treinar em jejum. E o rendimento melhor ou pior? Cara, o rendimento, não vou mentir, tu tem que levar, na verdade, um processo. Não pode ser tipo, amanhã vou deixar de comer e vou lá treinar. Porque tu tem que acostumar o teu corpo, porque é assim, quando tu treina em jejum, na verdade tu não botou comida por muitas horas. O corpo vai precisar utilizar a energia de onde?
Da gordura? Daquilo que está estocado. Sim. Só que a maioria das pessoas está acostumada a treinar com comida. Seja, tu acordou, come, sim, já vai treinar queimando as calorias. E a gente é educado por, assim, né? Eu, pelo menos na faculdade, eu estudei que, poxa, tem que comer, e principalmente o carboidrato, para ir treinar, né? Então é totalmente o inverso, né? Não comer nada e para utilizar realmente aquela gordura como fonte de energia, cara. né? Hoje mesmo, no começo, não vou mentir, no começo, tô falando de 2 semanas, mais ou menos, que eu puxava um supino, e nesse tempo, quando eu comecei, eu tava puxando, acho que 60 quilos de cada lado no supino reto. Bastante. Eu abaixei a 30 de cada lado, tremendo. Mas é uma adaptação, porque, só para falar, eu tava fazendo jejum junto com uma restrição de carboidrato, na verdade. Hoje em dia eu mantenho uma alimentação só à base de carnes e legumes, nada de farinha, nada de açúcar. Gordura? Ou seja, gordura também. Gordura à vontade, nada de tirar a gordurinha. Gordura Aí eu como desse jeito e a minha energia é utilizada da gordura. Esse período de adaptação ali, tu ficou bem mais fraco, para depois... Quanto tempo foi esse período? Por isso aí tu tem... Cara, eu, se não me engano, eu demorei mais ou menos em torno de 3 semanas. Pra e adaptar. no começo é ruim, porque tu tem que acostumar o teu corpo a utilizar a gordura de novo, né? E não o carboidrato. Só que quando, cara, tu começa, já o corpo acostuma a utilizar a gordura, a energia da gordura. Hoje, eu não sou científico, nada disso, mas hoje tem estudo científico que mostra que a energia da gordura é muito melhor aproveitada pelo corpo que a do carboidrato. E hoje, eu treino pesado, em jejum e sem comer carboidratos. É muito louco isso. E no teu jejum, o que vai basicamente? É café, água? E no jejum, na verdade, é realmente não comer nada. Tem cara que toma, que água com limão, não tem que entrar nada de calorias. Nada. Ainda tem aquela questão se tira do jejum ou não água de limão, preferível não tomar. Não. Mas o que tu faz? Eu acordo, o primeiro que faço, água. Aguinha, pelo menos 1 litro, pelo menos. E durante esse período de jejum, só café preto. E o café preto tem que ter cuidado, porque se tu tomar muito em excesso, já se comprovou que pode liberar cortisol e te tira do jejum, e tem aumentando a insulina, né? E nem é café preto mesmo, nem com adoçante, nada. Não, adoçante também não. Também. Tá, e outra coisa, desse período que tu começou a fazer o jejum, o que tu notou de diferença estética mesmo? Questão de definição muscular, como é que foi? Essa pergunta é melhor, porque na verdade todo mundo começa com essas coisas assim, louca para muitos, assim, de fazer jejum, tudo primeiro pelo estético, vamos falar sério. Sim. Mas o mais importante é saber que tem muito mais importante, muito mais além que o estético, senão pela saúde. Mas falando do estético, por exemplo, eu sempre fui um cara que comi de 3 em 3 horas, antigamente, comia carboidrato integral. Também. Há muitos anos que eu não comia farinha branca. Aí o que acontece? Eu emagrecia, depois aumentava o peso, mas nunca consegui ficar bem definido a barriga, bem definido com o carboidrato integral. Não. Cara, pela primeira vez eu consegui manter por 1 ano completo o peso, só aquele pouquinho que varia sempre o corpo, um pouquinho, mas trincado o ano todo. E comendo bem, né? Não passando fome. Cara, quando eu como pra valer mesmo. Só que eu como comida que te sacia. Comida, carnes e legumes que vai saciar teu corpo. E não precisa estar comendo de 3 em 3 horas. E esteticamente, por exemplo, desde que eu faço o jejum, ele uma coisa que é óbvia. É que tu nunca, fazendo jejum, tu não vai comer calorias a mais. Porque tu tá pulando uma refeição. Se tu comer essa refeição, tu vai comer calorias a mais também. E esteticamente, pra mim, tem sido o melhor. Interessante. Legal esse depoimento, porque eu comecei, que nem eu te falei, eu faço alguns meses, eu faço segunda, quarta e sexta, e agora eu comecei a adotar desde segunda-feira todos os dias, de segunda a segunda, né? Então, pra mim, é uma experiência nova. Isso é uma coisa, no começo eu anotava, eu fazia assim, amanhã eu vou fazer 16 horas, amanhã 18. Hoje em dia, graças a Deus que não, porque depois tu tem que passar esse processo de ficar uma coisa forçada. Porque fica uma coisa sofrida, né? Isso, e não tem que ser assim, senão fica uma coisa sofrida, né? Senão tu Mas eu vou te dizer, hoje, pelo primeiro dia, desde segunda, chegou na hora de almoçar, jejum desde ontem à noite, cara, eu tava com muita fome.
Eu comi demais que fica com a minha barriga estufada. E vim treinar hoje estufado, mal. Mas é uma adaptação, Isso é outra coisa, que tu falou de... Muitos acostumam a comer pra ir treinar, né? Sim. E, cara, eu posso te dizer, eu e vários, assim, que tem esses depoimentos de treinar em jejum, que é muito melhor treinar com a barriga vazia. É muito melhor. Tu se sente muito melhor. Porque tem uma explicação, né, a fisiológica. Quando tá processando, a energia vai toda lá pro aparelho digestório para processar aquele alimento. Aquela energia vai toda para lá. Isso. Inclusive dá um pouco de sono. E aí tu vai treinar, tu precisa de sangue, tu precisa de energia aqui. E aqui o corpo entra em conflito, né? Beleza, então mais alguma coisa a acrescentar, ó? Obrigado pelo depoimento, obrigado pela tua dica aí. Eu aconselho por exemplo, não ficar naquela coisa de se não conhece do assunto. Eu, por exemplo, falava aqui na academia do jejum, de treinar em jejum, e vários professores, que o Jefferson, que começou a adoptar, porque, cara, é mentira que cataboliza. Não cataboliza. Não cataboliza. É mito. É mito, é totalmente mito. Eu comprovei que mantive massa, eliminei muitos. Foi uma coisa de 2 meses que foram quase 14 quilos de gordura, porque mantive toda a massa. 14 quilos toda em 2 meses. Bastante. E, cara, foi surpreendente. E eu aconselho sempre a testar. Só que, óbvio, né? Tem que pesquisar, tem que saber e começar aos poucos, porque senão aí fracassa. Aí tu começa alguma coisa extrema, assim, do nada, para de comer. Foi o que eu fiz. Eu comecei só na segunda-feira. Isso. Né, porque geralmente comia mais fim de semana, tava uma compensado. Depois comecei a fazer segunda e quinta, depois segunda, quarta e sexta, e agora tô adotando. Por isso, até ser natural. Sim. O objetivo, na verdade, é voltar como era realmente ser humano. Porque comia, não tinha comida marmitex cada 3 horas. Tinha que caçar, comer e ficar de repente 3 dias sem comer. Mas é óbvio, o corpo tá adaptado. E tu não tem comida, ele vai fazer energia, ele precisa e ele vai pegar do estoque, né? Aquela gordurinha nunca vai ficar sem energia. Pelo contrário, vai ficar com muita energia depois nos treinos. Graças, irmão. Falou, meu irmão. Tamo aí, cara. Então, sigam com o jejum aí, experimentem, que vale a pena. Mostra o shape aí, cara. Mostra a definição aí. Vale sim. Mostra a definição. Mostrei, rapidinho, vai lá. Mostra aí o abdômen. Aí, ó, a definição do cara. Virei de frente aí. Venha. Aí, deu. Valeu.